Os crentes dos primeiros anos do cristianismo, especialmente aqueles que saíram do judaísmo, lutaram para entender a relação entre a adoração de Israel, a adoração cristã e a verdadeira adoração no céu. De fato, a confusão chegou a tal ponto que houve apostasia da fé cristã e voltaram ao culto de herança judaica. O livro de Hebreus funciona como a resposta suprema do Novo Testamento para esse problema. O livro foi escrito especialmente para alertar aqueles cristãos convertidos tentados a retornar ao culto judaico. E, em particular, o que o livro de Hebreus revela é que a relação adequada entre o culto como era no início e o culto como é agora é encontrada em nossa relação atual com a adoração do mundo vindouro. O ponto do argumento do autor de Hebreus é encontrado no final do capítulo 12, que diz a partir do verso 18: Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval, ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo o animal tocar no monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, a ponto de dizer: Fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também o céu. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Observe a presença de ênfase na adoração nesse texto. O autor começa falando sobre o começo, com o que pode ser tocado, as formas de adoração do Antigo Testamento representadas pelo Monte Sinai. Então ele agora segue em frente dizendo: como é agora, no verso 22, quando diz: mas vocês cristãos hoje vieram ao Monte Sião, apontando diretamente para a adoração no mundo vindouro, cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Esse é o templo celestial que Isaías e João viram, o lugar onde o próprio Deus habita, rodeado de anjos alegres, a Assembleia dos primogênitos e o Espírito dos justos. Nesta cidade celestial onde Deus habita, são os adoradores cristãos que vêm até Ele, ao invés de Deus descer até eles. Como na presença do Sinai, na sua presença no tabernáculo e no templo. O autor de Hebreus contrasta esses locais de adoração de diversas maneiras ao longo do livro de Hebreus. Ele distingue entre a verdadeira tenda que o Senhor ergueu e aquela montada pelo homem. Capítulo 8, versos 1 a 2. Essa tenda celestial é maior e mais perfeita, porque não é feita por mãos sujas. Capítulo 9, verso 11. Ele chama os locais de adoração terrestres de cópias das coisas celestiais. Capítulo 9, verso 23. E cópias das verdadeiras. Verso 24. A lei em geral é uma sombra das coisas boas que virão, e não a verdadeira forma dessas realidades. Capítulo 10, verso 1. Em outras palavras, o autor de Hebreus está corrigindo explicitamente aqueles que definem a essência da adoração pelas sombras do Antigo Testamento, ao invés de compreenderem o que essas sombras representam.
seja, a verdadeira adoração no céu. Mas vocês vieram. O autor de Hebreus dirige os cristãos à realidade, a verdadeira adoração do céu. Paulo descreve essa realidade para os cristãos em Efésios 2:6, quando afirma que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Jesus Cristo está assentado no céu, e como estamos nele, estamos com Ele lá. E Ele nos diz como, em Efésios 2:18. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Temos acesso ao Pai porque em um só Espírito, através de Cristo, estamos realmente na presença de Deus, no céu. É por isso que damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque cada pessoa da triunidade de Deus desempenha um papel ativo naquilo que torna possível o culto na presença de Deus para os cristãos. Esta é a mensagem central do Evangelho. Nós, pecadores que estávamos longe, agora temos acesso à presença de Deus em um só Espírito pela graça, por meio da fé na expiação sacrificial de Jesus Cristo. Este é o Evangelho, mas não perca a ligação essencial entre a mensagem do Evangelho e a adoração cristã. Paulo deixa explicitamente essa conexão clara em Efésios 2, ao aludir às sombras da adoração do Antigo Testamento. Na sua explicação da nossa realidade atual como cristãos, nós, pecadores, estávamos longe. Não conseguíamos nos aproximar do santuário, da presença de Deus. Mas agora, no Espírito, através de Cristo, temos acesso e podemos nos aproximar. Então, verso 19, portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Esta é uma frase que alude ao templo do Antigo Testamento. E então observe como Paulo continua em Efésios 2 a construir essa imagem do templo do Novo Testamento, a igreja. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e profetas, e a pedra angular, que é o próprio Cristo. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Isso revela a conexão essencial entre o Evangelho e a teologia da adoração celestial através de Cristo no Espírito. Temos acesso à presença de Deus. O objetivo do Evangelho é permitir nos aproximar da presença de Deus na sua casa, no seu templo celestial, onde podemos então ter comunhão com Ele. Em outras palavras, nós, cristãos, não pertencemos mais às sombras. Através de Cristo, pelo Espírito, chegamos agora à realidade da adoração do mundo vindouro. O problema com grande parte da adoração medieval, e o perigo mesmo para a adoração de hoje, é de perseguirmos as sombras ao invés da verdadeira forma da realidade. Mas também devemos ter cuidado com o segundo erro. Por um lado, não adoramos mais por meio das sombras. Reconhecemos que estamos unidos na verdadeira adoração do mundo vindouro. Mas por outro lado, embora essa seja uma realidade muito presente, devemos também reconhecer que ainda não é uma realidade física. Nossos corpos ainda estão aqui na Terra, enquanto também estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. O que isso revela é a importante essência espiritual da nossa participação na adoração celestial de Deus através de Cristo. Como Paulo diz em Efésios 2, temos acesso em um só Espírito. O Espírito de Deus é o agente que torna isso possível, porque é uma realidade espiritual. A igreja é o templo de Deus, o lugar de sua habitação. Mas esse templo não é um local físico ou um edifício literal. É antes uma realidade espiritual. E nem é que as reuniões físicas da igreja sejam um templo de Deus por si só. Pelo contrário, o verdadeiro templo está no céu e somos uma parte espiritual desse verdadeiro templo.
O problema é que os seres humanos físicos tendem naturalmente a definir a essência da nossa comunhão com Deus em termos físicos também. Esta é uma das razões pelas quais os cristãos têm gravitado frequentemente em torno das formas externas de adoração do Antigo Testamento. Elas parecem mais reais, e é por isso que os cristãos muitas vezes preferem um foco experiencial na adoração, onde definimos a presença de Deus em termos físicos e sensoriais. Sabemos que a Bíblia ensina que estamos sentados no céu com Cristo. Sabemos que somos templo de Deus, que temos acesso à presença de Deus através de Cristo no Espírito. Mas queremos provas físicas dessas realidades espirituais. Queremos ser capazes de sentir a presença de Deus. Queremos experimentar de forma tangível a comunhão com Deus. E então, quando nos fazem a pergunta, como você sabe que adorou? Queremos poder dizer algo como, senti Deus, experimentei a sua presença. Mas aqui está o que precisamos lembrar. Embora estejamos verdadeiramente na presença de Deus através de Cristo, isso está no Espírito e ainda não é uma realidade física. Um dia será uma realidade física. Paulo diz em Colossenses 3:4, e quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Já estamos lá espiritualmente, mas ainda não fisicamente. E é por isso que a fé é necessária para a comunhão com Deus, nessa relação de adoração feita do já e ainda não. Entre a adoração do agora e a adoração do mundo vindouro, Hebreus capítulo 10, 22 diz, entremos com um coração sincero e plena confiança, porque a fé é o meio pelo qual somos capazes de nos aproximar da comunhão com Deus, através de Cristo no templo celestial, embora ainda não experimentemos essa comunhão de forma física. O autor de Hebreus define a fé no capítulo 11 como a certeza das coisas que se esperam e a esperança das coisas que ainda não se veem. Ele diz no versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem quiser se aproximar de Deus deve acreditar que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Precisamos de fé ao nos aproximarmos da comunhão com Deus, porque mesmo sabendo que temos acesso à presença de Deus e ao verdadeiro templo do céu, não podemos vê-lo. Não podemos ver Deus, senti-lo ou experimentá-lo com nenhum dos nossos sentidos físicos. Nossa comunhão com Deus é, em essência, espiritual. E assim chegamos com segurança e convicção de que quando nos aproximamos por meio de Cristo, estamos na presença de Deus no céu, mesmo que não tenhamos nenhuma prova física tangível. Quando nos fazem a pergunta, como você sabe que adorou? Deveríamos responder, sei que adorei, porque me aproximei de Deus por meio de Cristo, com um coração sincero e plena certeza de fé. Nossa adoração agora é uma participação espiritual na adoração celestial destinada a nos conformar, para vivermos agora na luz, da forma verdadeira da realidade. A adoração deveria agora incorporar o padrão teológico da adoração verdadeira, conforme prefigurado nos rituais de adoração do Antigo Testamento e revelado nas visões bíblicas da adoração celestial. Desde a criação à consumação, a adoração coletiva do povo de Deus é um memorial, uma reconstrução da teologia da adoração da verdade. O chamado de Deus é para que seu povo tenha comunhão com Ele, por meio do sacrifício expiatório, ouvindo sua palavra, respondendo com louvor, obediência e culminando em um lindo quadro de perfeita comunhão com Deus em celebração. Essa reconstituição de um culto de adoração corporativa na obra de Deus é o que progressivamente formará em nós a teologia da adoração celestial. É por isso que os cultos históricos são intencionalmente estruturados com base nesse padrão teológico. Eles sempre seguirão um padrão estabelecido. Os adoradores começam com um chamado de Deus para que o adorem, seguido de adoração e louvor. Então eles confessam seus pecados a Ele,
recebem a certeza do perdão em Cristo, agradecem por sua salvação, ouvem sua palavra pregada e respondem com dedicação. E a conclusão de todo culto cristão histórico sempre foi uma expressão de comunhão com Deus, através da celebração da mesa do Senhor. Comer da mesa de Cristo é a expressão mais poderosa de que os cristãos são aceitos por Deus. O memorial reencenando a morte de Cristo até que Ele volte. Todas as leituras das Escrituras, orações e cânticos nessa ordem são cuidadosamente escolhidos pela sua adequação, como numa função específica dentro da estrutura de culto, moldada pela verdadeira realidade da adoração do mundo vindouro. A adoração eterna, moldada pelas verdadeiras realidades espirituais da adoração celestial, é o que Deus planejou para nos santificar, para vivermos pela fé à luz dessas realidades, assim como os santos do Antigo Testamento. Paulo, em Tito 2,12, diz: "Pois a graça de Deus foi revelada, e a todos traz salvação." Ele fala sobre o Evangelho que traz salvação, mas observe o que mais ele diz. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. O Evangelho que nos salvou é também o Evangelho que nos santifica. O Evangelho que nos reconciliou com Deus, que nos aproximou dele, é o Evangelho que continuará a fazer crescer o nosso relacionamento com Ele. Nós não apenas acreditamos no Evangelho para a salvação e depois o deixamos para trás. Mesmo como crentes, devemos renovar-nos continuamente no Evangelho, para que ele continue a nos formar e a cultivar o nosso relacionamento com Deus. E então observe o que Paulo diz a seguir. Aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A adoração nessa vida é moldada pelo nosso relacionamento de aliança com Deus através do Evangelho. As realidades espirituais da adoração celestial nos santificam para que vivamos à luz desse relacionamento, enquanto esperamos pela nossa bendita esperança. Reencenando o que somos em Cristo, os adoradores cristãos assumem sua identidade. Adoramos agora pela fé e não por vista, já que não estamos lá fisicamente. Mas um dia, a fé será visível. Agora nos reunimos ao redor da mesa de Cristo para lembrar a esperança da glória. E estamos com Ele espiritualmente lá, embora não possamos vê-lo com nossos olhos carnais. Um dia, nos sentaremos à sua mesa em nossos corpos físicos glorificados, vestidos de linho fino, brilhante e puro. E veremos Cristo de verdade, com nossos próprios olhos. Uniremos nossas vozes com as vozes de uma grande multidão, como o rugido de muitas águas, como o som de poderosos estrondos de trovão, clamando aleluia pelo Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ele reina, e vamos nos alegrar e exultar e dar-lhe glória. Cantaremos eternamente louvores ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e sempre será, em um mundo sem fim. Portanto, sejamos gratos por receber um reino que não pode ser abalado, e assim ofereçamos a Deus uma adoração aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é um fogo consumidor.